Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje eu tenho a honra de analisar o primeiro filme vencedor do Oscar de melhor filme, Asas, de 1927. Antes de mais nada, se você é dessas pessoas que tem um certo preconceito aí com o filme mudo e o máximo que você já assistiu até hoje foram os curtas do Charles Chaplin ou então Viagem à Lua do Georges Méliès, se desfaça desse preconceito e dê uma chance ao cinema mudo. Essa época da produção cinematográfica já nos deu grandes clássicos e contribuições até para o próprio desenvolvimento da linguagem, como por exemplo as produções Intolerância de D.W. Griffith, que até hoje é considerado como um dos pais do cinema clássico narrativo, O Encouraçado Potemkin de Eisenstein, que é um dos pais da teoria de montagem cinematográfica, e Metrópolis do alemão Fritz Lang, que nos traz uma visão impressionante do futuro em um filme produzido no ano de 1927, mesmo ano de produção do filme que a gente vai analisar nesse vídeo. Asas é o tipo da produção que facilmente poderia ser colocada ao lado dessas e de algumas outras como uma das mais importantes desse período mudo, que vai desde o início aí do meio cinematográfico, lá no final do século XIX, até mais ou menos aí o ano de 1927, 1928, que é quando a transição se deu de forma bastante rápida, por sinal. E o principal mote dessa produção é justamente o maior conflito armado da história da humanidade até então. Menos de 10 anos depois da Primeira Grande Guerra, a sociedade se via ainda bastante machucada e contando as histórias que foram vividas no fronte por milhares de soldados de várias nacionalidades. Dentro desse mote, a gente acompanha a história de dois homens de classes sociais diferentes que se apaixonam por uma mesma mulher. No entanto, justamente a guerra interrompe as suas vidas cotidianas e eles se tornam aviadores das Forças Armadas norte-americanas. Mas além disso, também grandes parceiros e amigos. Os atores responsáveis por essa dupla de protagonistas, por assim dizer, foram Charles Buddy Rogers e Richard Arlen. Ambos estão muito bem em cada um de seus papéis. E por mais que a gente não tenha o recurso da fala, é visível em suas expressões e gestos o quanto eles se doaram para essa interpretação, que certamente exigiu muito, tanto física quanto psicologicamente. Bom, o próprio título do filme já sugere que a questão da aviação vai ser importantíssima para o desenvolvimento dessa história. E de fato, os combates aéreos presenciados e testemunhados pelo espectador são simplesmente espetaculares. Em uma época onde as câmeras de filmagem em película eram grandes, pesadas e muito desengonçadas, a gente tem aí a exploração e o desenvolvimento de imagens aéreas nos mais diferentes ângulos e com um frescor de enquadramentos a dar inveja para muita produção contemporânea, viu? São inúmeras as sequências onde o espectador literalmente entra dentro daquele conflito aéreo e se vê cercado por um sem número de aviões, cada um de um lado, disparando tiros. Tudo isso em tomadas aéreas e enquadramentos que naquela época não eram nem possíveis de serem feitas em maquetes ou em computação digital. Tudo que a gente vê na tela foi realmente capturado nos ares, o que é simplesmente impressionante. Bom, e essa característica por si só já dá o tom de espetáculo e grandiosidade que essa produção faz questão de passar desde a primeira sequência. E a Paramount, que foi o estúdio responsável pelo desenvolvimento e produção do filme, realmente se empenhou ao máximo para trazer impacto e grandiosidade às telas. Foram desenvolvidos inclusive alguns aspectos técnicos e tecnológicos especialmente para esse filme, como por exemplo alguns efeitos de colorização que podem ser vistos sobretudo nas sequências onde os aviões são alvejados e passam a pegar fogo. E olha, eu confesso que é delicioso você ver aqueles foguinhos saindo ali do avião em diversas das sequências onde eles vão caindo em queda livre, num outro recurso que inclusive é espantoso, já que aqueles aviões realmente estavam caindo em queda livre e de alguma forma teriam que ser controlados a partir do momento que saíssem do raio de captura da câmera. Também as salas de projeção da Paramount, lá na época de exibição do filme, aproveitavam para reproduzir efeitos sonoros como de tiros e explosões, ao mesmo tempo que essas cenas eram projetadas na tela. Vale lembrar que o som ainda não existia, a não ser o acompanhamento musical, e por isso esses recursos tinham que ser feitos manualmente em cada uma das exibições.
Por fim, esse filme teve o emprego de uma tecnologia chamada Magnascope, que é até pouco difundida e pouco conhecida, mas pode ser considerada como a primeira tentativa de se fazer uma tela panorâmica na indústria norte-americana de cinema, e que seria mais ou menos aí o embrião do que viria a ser o CinemaScope ou o Cinerama, que a gente já comentou aqui nos filmes do ano de 1956. Ao contrário dessas tecnologias que viriam a surgir décadas mais tarde, no entanto, o Magnascope não demandava películas especiais para captura e nem câmeras. Era no momento da projeção que uma lente especial era acoplada ao projetor e aumentava de forma substancial as imagens projetadas, podendo até quadruplicar o tamanho do quadro tradicional do qual as plateias estavam acostumadas. Isso ajuda a explicar, inclusive, a alta qualidade técnica das cópias existentes hoje, inclusive lançadas em Blu-ray no mercado norte-americano. Você vê que mesmo que a proporção de tela seja 4:3, ou seja, quadradinha, ela tem uma área que difere e é um pouquinho mais ampla do que os outros filmes lançados nessa mesma época. E aliás, se você ficou interessado nesse filme, quer aprender um pouquinho mais ou gosta dessa época do cinema mudo, vale a pena comprar a edição especial em Blu-ray vendida no mercado norte-americano, até porque ela vem com as legendas em português do Brasil, viu? Eu mesmo tenho uma cópia desse Blu-ray e assisto ele de tempos em tempos. Junto com o filme vem um documentário muito interessante sobre algumas curiosidades da produção que eu estou explorando aqui, mas que podem ser muito mais bem aproveitadas no próprio Blu-ray. Mas voltando ao filme em si, é bom comentar que os esforços de produção não ficaram só concentrados nas batalhas aéreas não, viu? As batalhas de fronte, de chão, também são impressionantes pelo número de figurantes, pelo número de explosões e pelos cenários mesmo, que foram totalmente recriados. E esse mesmo raciocínio pode ser estendido a outras sequências que até não tem nada a ver com batalhas, como por exemplo o momento onde os soldados vão até Paris para ter um merecido descanso entre uma batalha e outra. Lá a gente consegue ver um número bastante elevado de veículos de cena, figurantes e grandes cenários. E a cereja do bolo para mim desse momento de Paris é um movimento de câmera onde a gente vê o fotógrafo aproximando seu equipamento dos nossos personagens protagonistas. Se isso hoje parece simples com câmeras leves e portáteis, imagina há 90 anos atrás. Ou seja, do ponto de vista técnico e tecnológico, Asas é um filme muito à frente do seu tempo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender quando assistir. Agora, além das questões meramente técnicas e de produção mesmo, eu queria salientar aqui o quanto o filme se preocupa em balancear alguns elementos que estão presentes ao longo de toda a narrativa, como as cenas de ação, de romance, de drama, amizade e até mesmo comédia. Nessa época, o gênero slapstick era muito popular nas telas estadunidenses e por isso o diretor acaba por incluir um personagem que é muito parecido com outros ícones desse gênero, como por exemplo o próprio Charles Chaplin ou Harold Lloyd. Então logo ali no treinamento, quando eles chegam para se preparar para as batalhas, a gente tem aí a figura de um dos soldados mais palhação e que causa aí risadas da plateia. Mais à frente, a gente tem a sequência onde o nosso protagonista, o Jack, se embebeda bastante em Paris, perdendo um pouco aí os seus sentidos. E por sua vez, ele passa a ver borbulhas à sua frente, né, em decorrência aí do excesso de álcool no sangue, em um momento que também arranca algumas gargalhadas do público. Durante o restante da narrativa, no entanto, o que a gente mais tem é uma relação muito franca de família e de amizade, tanto por aqueles que ficaram nas suas casas esperando pelo retorno dos combatentes, quanto a relação dos dois agora amigos, e essa relação vai se fortalecendo ao longo da projeção. Eu destaco com bastante entusiasmo aqui ainda o papel da atriz Clara Bow, que faz a personagem Mary Preston. Rejeitada desde o início da projeção, ela vai em busca do seu verdadeiro amor, inclusive socorrendo justamente nesse momento de embriaguez lá em Paris. Certamente o papel feminino que mais exigiu nessa produção, e na verdade o único de grande destaque, a atriz consegue segurar essa responsabilidade com bastante competência, e me parece que ela não tem alguns maneirismos que outras atrizes dessa mesma época tinham, e que acabavam fazendo com que suas expressões faciais ficassem um pouco exageradas. Clara Bow consegue entregar justamente o que o roteiro lhe pedia.
E eu chamo a sua atenção inclusive por uma cena que é muito rápida, mas que seria impossível se esse filme tivesse sido produzido 5 ou 6 anos depois. Enquanto tenta socorrer o seu amado da embriaguez, a gente tem aí uma breve passagem de nudez da personagem, com direito a topless. É verdade que essa cena é bastante rápida, mas também bastante ousada para os padrões da época. E ela viria a se tornar impossível uma vez que a Motion Picture Association of America decidiu apoiar o Código Reis, assim como também a Academia, que impedia certos tipos de cena como essa. Falando ainda do elenco, vale a pena registrar aqui também uma breve participação de Gary Cooper, ainda no iniciozinho de sua carreira, fazendo um papel bastante rápido e que conta inclusive aí com merchandising de chocolate Hershey's. Bom, e para viabilizar toda essa produção, a Paramount não mediu esforços na época e chegou a entrar em contato até mesmo com o presidente dos Estados Unidos, que liberou o Departamento de Guerra da Nação para dar uma assessoria ali em todos os aspectos que seriam necessários para que o filme fosse efetivamente realizado. E grande parte inclusive das cenas filmadas nos hangares e de decolagem de aviões contaram com o apoio justamente do governo norte-americano. O diretor desse filme foi William A. Wellman, ele mesmo um aviador durante a Primeira Guerra Mundial, o que certamente ajudou muito no realismo das cenas de batalhas aéreas. Ao longo de sua carreira, ele faria mais de 80 filmes e receberia um Oscar em 1937 pelo roteiro de Nasce uma Estrela. Na época de seu lançamento, esse filme foi um grande sucesso e permaneceu inclusive meses em cartaz. E por mais que hoje a gente possa considerar que o filme é um pouco formulaico demais e tem algum exagero aí nas questões dramáticas que são apresentadas ao longo da narrativa, me parece que nada disso invalida todos os méritos de produção e desenvolvimento desse trabalho de 90 anos atrás. Assistir a um filme como Asas é ter a certeza de que aquela visão preconceituosa de que filmes antigos são necessariamente piores do que os atuais é completamente equivocada. E você aí, já teve a chance de assistir ao primeiro filme vencedor do Oscar na categoria principal? Se sim, deixe aqui embaixo seu comentário sobre o filme e sobre essa crítica. Curta, compartilhe o vídeo e, é claro, se inscreva no canal. O nosso próximo vídeo vai ser uma análise de A Lei dos Fortes, drama de gangster produzido por ninguém menos do que o megalomaníaco Howard Hughes. Tá imperdível, hein? Eu te espero aqui.